do governo federal, de Brasília. Só que Brasília ela não gera dinheiro. Esse dinheiro sai, por exemplo, de São Paulo. São Paulo é o estado que mais manda dinheiro para Brasília e proporcionalmente o que menos recebe. Em São Paulo, Paraná, Rio, vários lugares. Esse dinheiro vai para Brasília e aí Brasília redistribui. E ela manda muito para cá. Então o que se espera? Esse dinheiro que está sendo tirado de outros lugares, ele vai ser bem investido e vai fazer a vida no Maranhão melhorar, até que Maranhão está mandando muito dinheiro também, certo? Que é essa ideia de um pacto. Você ajuda o que está mais fraco e o mais fraco cresce, aí todo mundo se ajuda. Pois bem, a elite política daqui, do Pará, do Piauí, do Acre, do Amapá, Ceará, eles não fazem essa lição de casa. Eles pegam o dinheiro, os políticos administram dinheiro para eles, fazem um populismo, festa show, não administram bem, a vida continua ruim para as pessoas, e aí começa todo mundo a ficar bravo. Por quê? Porque a galera lá de baixo, e eu conheço, eu sou de São Paulo, rodo Paraná, rodo Santa Catarina, o pessoal fala, pô, não aguento mais pagar tanto imposto. Sim, o seu imposto está indo pagar para um político malandro que não melhora a vida das pessoas. E aí os caras lá de baixo falam, Renan, e aí, como é que fica isso? E a galera daqui, e aí, Renan, como é que resolve isso? Pois bem, o único caminho para você resolver isso e deixar todo mundo feliz é, o dinheiro que vem para cá, ele tem que ser condicionado a desempenho. E como é que é desempenho? Um prefeito e o governador do estado tem que bater meta. Por exemplo, o Maranhão, você tem ainda 15% de analfabetismo. E aí um governador continua recebendo dinheiro para investir em educação e você tem 15% de analfabetismo? Poxa, isso é injusto. Então, assim, tem que ter uma política de metas, tem que reduzir isso para 1%, para 0%. Olha, os números, o Maranhão é um estado que tem 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. É uma das piores médias do Brasil, tá no ranking, no top 10. Pô, paga-se mais para um policial aqui no Maranhão do que se paga para um policial em São Paulo, de verdade. Sendo que o custo de vida em São Paulo é maior do que o Maranhão. E o cara, a Secretaria de Segurança Pública não está dando resultado nisso? Paga-se mais para um professor no Maranhão do que para um professor em São Paulo quando ele entra. Agora os desempenhos educacionais aqui estão pior do que de São Paulo? Tem que resolver isso, porque não está usando mal o dinheiro. Então nós temos que botar metas, que é isso que eu quero fazer, que se cumpre a meta, aí o governador pode se reeleger, o prefeito pode se reeleger. Agora se não cumpre meta, não pode se reeleger, porque o dinheiro está chegando. E aí não está fazendo nada? E aí outra coisa que tem que ser meta também. Aqui no Maranhão, caso as pessoas que estão assistindo não saibam, o ICMS é talvez o mais alto do Brasil. Se não for o mais alto, um dos mais altos do Brasil. Ou seja, se alguém quer abrir uma empresa aqui no Maranhão, é muito mais caro, muito mais difícil do que abrir uma em São Paulo. Ou seja, além do governador, dos governadores, dos políticos da região não fazerem a lição de casa com o dinheiro que vem de lá, eles não ajudam nem um cara a montar uma empresa aqui no Maranhão. Então, pô, aí não dá, né? Então a gente vai ter que arrumar as contas públicas para você cobrar menos impostos aqui e aí você tem que atrair empresas para cá. E as empresas têm que faturar, gerar empregos, aí gera impostos aqui e aí depende menos do dinheiro, cada vez menos. E ao mesmo tempo, boas políticas aqui têm que ser premiadas. Eu vou dar um exemplo, não conheço o prefeito aqui, então não posso falar nem bem nem mal. Já uma vez eu dei uma castanhada dele lá no negócio de um jogo do Palmeiras e do Flamengo. Mas, do jogo, se esse prefeito entregar números de educação melhores, porque essa política que ele está aplicando funcionou, ele tem que receber um prêmio por isso. Ele tem que ser premiado. Então, bons prefeitos têm que ser premiados e maus prefeitos têm que ser punidos. Porque o dinheiro que está vindo ainda é o dinheiro que está vindo de outros lugares. E é isso que eu proponho. Você vai pegando e gerando desenvolvimento e aí ele depende menos do dinheiro que vem de fora, porque vocês aqui estão gerando dinheiro. E é bom você gerar dinheiro aqui. Sabe por quê? Lugar que gera dinheiro e que paga imposto é o lugar que a população fica rica. É por isso que lá para o sul, São Paulo, Santa Catarina, a renda das pessoas é mais alta. Porque elas estão ganhando dinheiro, aí você cobra o imposto delas. Aqui as pessoas não estão gerando renda, então as pessoas estão pobres. Eu quero mudar isso. Mas com relação a isso, Bacabal, no caso, recebe X do governo federal. As cidades que vêm buscar o serviço aqui em Bacabal, elas recebem também. Não seria a hora desses municípios, o qual Bacabal administra, também fazerem parte tanto do prejuízo como também da renda que Bacabal recebe, porque Bacabal recebe X, não sei quanto recebe, mas nós temos que ver que as cidades que circulam aqui, todas vêm buscar aqui o de Bacabal, e no entanto as cidades também estão recebendo alguma coisa do governo federal. Eu acredito que tem que ter o contraponto para que a coisa possa se encaixar. Isso é uma reclamação recorrente em vários lugares. Ou seja, você vai acabar uma cidade polo e aí ela vai ter, vamos dizer, na parte do sul, a parte de segunda e terceira complexidade aqui e as outras cidades usam ao redor. Em todo
todos os casos, se eu pegar os índices de desenvolvimento humano e a questão de recursos dessas cidades todas dependem no fundo de repasses, incluindo Bacabal. Bacabal sofre um pouco mais porque ela tem que fornecer isso para os outros. E aí Bacabal tem que receber proporcionalmente mais recursos para administrar, por exemplo, um hospital, uma policlínicas que vai ser usada por toda a região. O sistema SUS tem que pagar isso. Se está sendo jogada a conta só no colo de Bacabal, disso, aí é errado o orçamento de Bacabal. Mas o desafio que eu estou colocando para todo mundo é: Bacabal e todos esses municípios têm que gerar mais receita. Porque por enquanto o Maranhão está muito para trás do resto do Brasil, porque não estão gerando receita. E gerar receita nós temos que ter atividade produtiva, as pessoas gerarem grana, porque aí isso vai pagar tudo. E aí uma cidade não vai ficar brigando com o Bacabal, eles vão ficar querendo levar a coisa para a cidade deles. Exatamente, entendeu? Não ficar na dependência. Lógico, não ficar na dependência. Antes da gente encerrar, eu queria falar, é muita coisa para fazer pelo Brasil, é muita coisa para mudar pelo Brasil. Você sendo eleito, 4 anos, dá para fazer tudo isso? O principal dá, destruir o crime organizado no Brasil, mudar as leis penais para que bandidos fiquem presos pro resto da vida dele, que gente que te assalte, gente que rouba a tua casa, sofra bastante. Isso dá para mudar. Para acabar com facção, dá para acabar. Para fazer o que você não precisa ter muro na tua casa, dá para acabar. Dá para fazer uma reforma fiscal no Brasil que diminua juros para você poder comprar os produtos mais baratos, que consiga começar a diminuir o imposto também para você comprar as coisas mais baratas. Dá para fazer isso, dá para isso gerar emprego e dá para fazer essa reforma que eu estou falando, que eu chamo de reforma administrativa dos municípios, que vai fazer com que todos os serviços públicos de saúde, educação melhorem muito. E aí a pessoa, no final desses 4 anos do meu governo, já comece a ver, opa, tá começando a ficar bom. Eu acho que isso dá. Não dá para resolver todos os problemas do Brasil, eu estaria mentindo. Eu vou fazer o seguinte: o Brasil é como se fosse um doente. É um doente que está no hospital. Eu vou dar os remédios certos e em 4 anos o doente já sai do hospital. Voltou a andar, está encontrando a família. Eu não estou prometendo que ele vai disputar uma maratona, porque vai demorar um pouquinho mais. Mas se fizer o que eu estou falando e o plano que o meu partido tem, em 30 anos o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo. Um dos 5 países mais importantes do mundo, junto com Rússia, Estados Unidos, China e Índia. São os 5 que vão mandar no mundo, e um deles terá o Brasil. É só fazer só tocar esse plano. Só tocar.